convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 8. Livro de Isaías, capítulo 64, no versículo 8. Todos acharam? Amém? Quem não achou aí, pede ajuda pro irmão do lado aí. Assim diz a palavra, Isaías 64, versículo 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Novamente, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Amém? Pode se assentar? Amados, muitas vezes no decorrer das nossas vidas, nós passamos por muitas situações adversas. Situações que trazem muitas vezes à nossa vida sofrimento, muitas vezes situações que causam feridas dentro de nós, nos deixando muitas vezes marcas. Muitas dessas situações, vou citar alguns exemplos, às vezes são as más notícias. Como nós vimos no grupo hoje, lá a Marcela postou a respeito da criança que está com câncer. Imagina para o pai dessa criança, para a mãe dessa criança receber essa notícia que a filha deles está com câncer. Essa notícia é uma notícia que machuca, é uma notícia que jamais nós esperamos ter. É uma notícia que gera sofrimento na pessoa, que deixa marca na pessoa. Muitas vezes, às vezes a injustiça que sofremos, às vezes as decepções da vida, às vezes a gente confia tanto em alguém e aquela pessoa nos decepciona. E isso causa feridas em nosso coração, em nossa vida. Às vezes traições, às vezes as perdas faz com que nós venhamos a sofrer, perdas sejam elas materiais ou perdas sejam às vezes de um ente querido, alguém na família, perdas emocionais, o rompimento de um namoro, ou às vezes o rompimento de um casamento. Todas essas situações, elas vêm trazer sofrimento sobre as nossas vidas e muitas vezes nós não fazemos nada assim para que venha essas dificuldades, essas situações sobre as nossas vidas. E por outro lado, muitas vezes, nós criamos algumas situações que isso nos trazem sofrimento. Por exemplo, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós fazemos aquilo que sabemos que não agrada a Deus, isso acaba nos machucando, acaba trazendo sofrimentos para as nossas vidas. Muitas vezes também, quando nós somos orgulhosos, quando o nosso coração é duro, às vezes a amargura da vida é tão grande que a gente se torna orgulhoso com o coração duro. Olha o exemplo de Noemi que nós temos. Aquela mulher sofreu tanto com as perdas da vida dela que ela se tornou amarga, o coração dela já não se quebrantava, o coração dela era duro. E muitas vezes nós sofremos por atitude que nós temos, atitudes erradas, atitudes essas que não condizem com aquilo que nós queremos, com aquilo que, segundo a nova vida que nós queremos ter. Muitas vezes essas situações, elas sobrevêm sobre a nossa vida, sejam elas causadas por nós ou mesmo que nós não temos causado. E hoje Deus, Ele quer ministrar ao nosso coração, assim como eu falei, que nós somos o barro e Deus, Ele é o oleiro. Independentemente da circunstância que nós estamos vivendo, todos nós precisamos de cura e precisamos de restauração. Muitos, quando falam da história do oleiro, eles advertem apenas que seja ali por um momento, de clamor, que Deus, Ele nos quebra. Mas Deus, Ele na verdade, Ele quer nos reconciliar com Ele. Deus, Ele sempre nos dá a oportunidade de nos reconciliar com Ele. Mesmo que o homem erre, mesmo que o homem peque, mesmo que o homem esteja distante do Senhor, o desejo do coração de Deus, o desejo que está no coração de Deus, é que nós venhamos nos reconciliar com Ele, que nós façamos o caminho de volta. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18. Aqui em Jeremias, no capítulo 18,
Deus fala ao profeta Jeremias. Deus usa o profeta Jeremias para advertir o povo. E Deus, Ele quer hoje nos edificar através dessa palavra. Jeremias, no capítulo 18, versículo 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, diz o versículo 1. Versículo 2. Vá à casa do oleiro, ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do Senhor, à casa do oleiro, e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amados, aqui a primeira coisa que Deus fala a Jeremias é: Jeremias, desce à casa do oleiro, vá até a casa do oleiro. E o que significa isso para as nossas vidas hoje? Deus para nós: busque intimidade comigo. Sabe, vá a algum lugar, busque algum lugar que você busque mais intimidade comigo, mais relacionamento comigo. Independentemente da circunstância que você tem passado, nós devemos buscar ir até a casa do oleiro, a estar na presença de Deus. Independentemente das feridas ou das circunstâncias, essas circunstâncias que você está passando, se for uma decepção, uma traição, ou se você errou, ou se você pecou contra o Senhor e você está distante do Senhor, Deus, nesta noite, Ele fala para você: vá à casa do oleiro, sabe? Esteja na presença de Deus. Busque ter mais intimidade com Deus, sabe? E isso é uma coisa que nós devemos fazer, amados, diariamente. Buscar ter mais intimidade com Deus. Quando nós estamos passando, às vezes, por uma situação adversa, sabe o que nós devemos fazer? É buscar, sabe? Se fechar ali com Deus e falar: Senhor, essa situação aqui não está fácil, Senhor. Sabe? Senhor, o que eu posso fazer? Sabe? Ir até a casa do oleiro, buscar a presença de Deus, buscar comunhão com Deus, buscar mais intimidade com Deus. E aqui, amados, eu não sei quantos sabem os procedimentos que são feitos para fazer um vaso de barro. Eu vou comentar alguns passos que são feitos com vaso, com barro, antes dele se tornar vaso. O primeiro passo é que o oleiro, ele escolhe o barro. E todos nós que estamos aqui, Deus, Ele já nos escolheu. Ele já nos escolheu para ser o barro, para ser aquele que Ele quer moldar. Existem vários tipos de barros, assim como existem vários tipos de nós. Cada um de nós somos de um jeito. E o Senhor, Ele escolheu você. Ele escolheu porque Ele quer te transformar. Ele quer te dar uma vida satisfeita, feliz. Ele quer transformar a sua vida. Sabe, se coloque hoje, nesta noite, como barro nas mãos do oleiro, assim como nós lemos no início desse culto. Ele é o oleiro e nós o barro. A segunda coisa que acontece com o barro é que o oleiro, ele começa a amassar o barro. Ele pega o barro ali, né, lá do lamaçal, pega o barro todo impuro e ele começa a amassar o barro para tirar o ar, para tirar as impurezas que estão naquele barro. Esse segundo procedimento, o que quer dizer? O Senhor, Ele nos escolheu lá quando estávamos no mundo. Quando ainda estávamos em pecado, ainda não éramos dignos, sabe, do amor dEle, mas Ele nos escolheu. E Ele vai tirando de nós toda a impureza que ainda há em nós do mundo. Ele vai nos limpando. Através desse amassar o barro, Ele vai tirando tudo aquilo que não agrada a Deus e vai saindo tudo aquilo que pertence ao mundo. Esse é o segundo processo. O terceiro processo, Ele coloca ali, tem uma roda onde fica girando, e o oleiro coloca ali o barro. E o interessante é que o barro, ele deve estar no centro daquela roda. Porque se o barro ele estiver um pouquinho para o outro lado, é aonde o barro ele se quebra. Então, amados, nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Nós devemos desejar estar no centro, sabe, estar no centro da vontade de Deus é entregar a sua vida constantemente a Deus, sabe? Falando aquilo que nós falamos agora, declaramos através da música. Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Senhor, a minha vida está aqui, a minha vida está nas Tuas mãos. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eis-me aqui, sabe? É estar no centro da vontade de Deus. É também buscar a vontade dEle, buscar agradá-lo. Isso quer dizer que nós estaremos no centro daquela roda, onde o oleiro usa para nos moldar. Depois, o quarto passo é o tempo de descanso.
Um tempo que todos nós temos, que é um tempo de espera. Muitas vezes nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos ao Senhor, mas mesmo assim, às vezes, não vem uma resposta imediata. É um tempo de descanso. Depois que o oleiro, ele molda o barro, ele tem que deixar lá na prateleira para que ele se seque, para que ele fique ali do jeito que ele tem moldado, sabe? É o tempo de espera no Senhor. O sexto passo, depois que ele deixa lá descansando na prateleira, o oleiro vai e pega aquele vaso e ele submete aquele vaso a uma fornalha ardente durante 24 horas. Ali naquela fornalha ardente significa que o barro ele está sendo purificado de toda a impureza que ainda restou durante todo o processo. É o último processo, é o fogo que purifica. Sabe, o Senhor, ele tem a unção dele, que é representada através desse fogo, que ele quer nos purificar de todo o pecado, de toda injustiça, de toda a maldade. O Senhor, ele quer te purificar e tirar tudo aquilo que não agrada a ele. E o Senhor, ele quer nos falar nesta noite duas situações que nós podemos aprender com essa parábola aqui na casa do oleiro. Quando Jeremias ele chegou lá na casa do oleiro, ele viu que estava sendo moldado um barro. E no momento que ele olhou para lá, estava moldando ali, o oleiro estava girando aquela roda e com as suas mãos ele moldava o barro. Mas chegou um momento que o barro quebrou. Ele ali se desfez. E o que significa isso? Que Deus é falho? De modo nenhum. Isso significa que muitas vezes nós, mediante as circunstâncias que nós vivemos, nós deixamos que elas nos influenciem e nos tire do centro ali da roda, nos tire do centro da vontade de Deus, e é onde a gente se afasta de Deus e a gente vem a sofrer, a gente vem a quebrar. Como aquele barro se quebrou, foi o momento que deixamos as situações, sabe, nos influenciarem. Situações muitas vezes que também nós deixamos, como o pecado entrar. Quando deixamos o pecado entrar em nossas vidas, nós saímos do centro da roda novamente e nos afastamos de Deus, sabe? E já não damos a Deus totalmente o controle das nossas vidas. Porque quando o barro ele está no centro daquela roda, quer dizer que o oleiro ele tem 100% do controle sobre o barro. Quando eu e você estamos no centro da vontade de Deus, quer dizer que nós entregamos a Deus 100% do controle das nossas vidas a Ele. Então, amados, hoje Deus fala que nós não devemos deixar que as amarguras, que as tristezas, que as inseguranças, sabe, que os traumas dessa vida venham nos tirar do centro, sabe, da vontade dEle, do centro dessa roda, porque Ele quer ter o controle sobre as nossas vidas. Ele, sabe, o vaso se quebra muitas vezes porque não está do jeito ali que deveria estar. Muitas vezes nós sofremos porque não estamos do modo que Deus deseja que nós estejamos. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, Deus está ali nos moldando, mas nós não retemos a palavra e isso vai nos fazendo, sabe, entortar e cair e quebrar. Mas o Senhor, Ele não desiste de nós. Diga, Ele não desiste de mim. Ele me escolheu. O Senhor mesmo aqui, quando Jeremias olha e vê aquele barro quebrado, o que o oleiro faz? Ele pega aquele barro novamente e coloca no centro da vontade de Deus, no centro da vontade dele, para que ele possa moldar novamente. E isso quer dizer que o Senhor, Ele quer reconciliar o seu relacionamento com nós. Por isso que nesta noite você deve abrir o seu coração e falar para o Senhor aquilo que tem tirado você do centro da vontade dEle. Aquilo, sabe, não importa o que seja, meu amado, se é o pecado, se é a dor, se é o sofrimento, se é a amargura, se é a ferida que está aí apenas tampada, mas na sua alma ela está aberta, sabe, diante do Senhor nesta noite, que não fique nada encoberto, sabe, que você se abre e fala: Senhor, eu estou aqui transparente, Senhor, diante de Ti, Senhor. Eu estou aqui como barro, Senhor. Senhor, eu me humilho, sabe? Porque quando o barro se quebra, o que é necessário fazer é se humilhar, amado, sabe? É estar lá. E um exemplo que nós temos aqui, referente a essa primeira situação, é a vida de Paulo. Paulo, em direção a Damasco, a cidade de Damasco, ele estava lá sobre o seu cavalo, ele estava indo a perseguir os que pregavam a palavra. E no momento Deus se manifestou a ele, ele viu a presença de Deus e ele caiu. Porque Paulo, ele não estava no centro da vontade de Deus.
Ele estava fora do centro da roda. E o Senhor ali naquele momento que se manifestou a ele, Paulo ficou cego, ele se quebrou, mas ainda continuava do mesmo jeito. E o interessante é que quando o oleiro forma o barro, ele precisa molhar constantemente aquele barro para que ele fique macio e para que ele seja transformado e moldado segundo a vontade do oleiro. O que é ser molhado? A água, ela é o significado da palavra de Deus. Deus levou Ananias a ministrar a vida de Paulo para que ele fosse moldado, sabe? É como se fosse água sobre a vida de Paulo, para que ele viesse se quebrantar e ele viesse desejar a presença de Deus, a ser transformado. Paulo, ele ficou 3 dias cego ali naquele lugar, e Deus levou Ananias para ministrar a palavra de Deus a ele. Falava: Paulo, se arrependa, Paulo, sabe, deixa se transformar pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, amado, que nos torna macios, que nos torna moldáveis, sabe? A palavra de Deus é que nos transforma, sabe? É através da palavra de Deus que onde o Senhor, ele vai nos moldando e dando a forma que ele deseja. Então Paulo, ele foi lá para Damasco, ele ficou cego, ele estava naquele lugar, e Deus ali colocou ele, é como se colocasse Paulo no centro da roda ali do oleiro e começasse a jogar água. É onde Ananias ministrava a ele, e Deus ia moldando a ele até que Paulo, ele se rende ao Senhor. Então, amados, essa é a primeira situação que nós devemos ter nessa noite, sabe? Se humilhar, sabe? Falar: Senhor, independentemente da circunstância que você estiver vivendo, que você possa se colocar como barro, falar: Senhor, eu desejo ser curado, Senhor. Senhor, eu desejo ser transformado, Senhor. Senhor, aqui tem áreas da minha vida, Senhor, que eu não consegui perdoar, Senhor, que eu desejo perdoar. Senhor, tem coisas aqui, Senhor, eu sofri traições, decepções, sabe? Senhor, as más notícias geraram, Senhor, no meu coração feridas, Senhor, sofrimento, Senhor. Nesta noite, o Senhor, ele quer nos curar, amados. A segunda circunstância aqui é que depois que o barro quebrou, o oleiro pegou e refez ele, moldando outro vaso de acordo com a vontade dele. Deus, ele quer nos fazer vasos para a honra dele. Deus, ele quer nos moldar, homens e mulheres, segundo o caráter dele, segundo o caráter de Jesus, para sermos imitadores de Jesus. Sabe, a segunda situação é falar: Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, de todo mal, de todo erro, de todo pecado. Sabe, é pedir perdão e também liberar perdão, porque muitas vezes a gente passa por situações e parece que a gente perdoa, mas realmente nós não perdoamos. Nesta noite, quando o Senhor estiver moldando você e aquela água estiver, sabe, sendo jogada sobre a sua vida, a água do Espírito Santo, da unção do Senhor sobre a sua vida, sabe, que haja arrependimento, amado, que haja quebrantamento, que haja, sabe, desejo de mudança, sabe? Depois que Paulo, ele saiu daqueles 3 dias, ele mudou a vida dele, ele decidiu ter uma vida diferente, ele decidiu seguir a Jesus, ele decidiu, sabe, ser anunciador das boas novas. O Senhor, ele quer nos tornar vasos de honra, e ser vaso de honra é para a honra dele, não para a nossa própria honra. É sermos instrumentos na mão dele, e onde quer que nós estejamos, ser, sabe, testemunhas vivas do amor dele, daquilo que ele fez em nossas vidas. Paulo, antes, ele era aquele barro duro, de coração duro, de dura cerviz, mas quando o oleiro ministrou a ele, começou a jogar a água, ele começou a se amolecer, ele começou a ser moldado. E foi Paulo mesmo que disse: já não vivo mais eu, mas Deus vive em mim. E aqui a segunda situação também nos diz que aquele que começou a boa obra, sabe, o oleiro tinha começado aquela boa obra, mas nós saímos do centro da vontade de Deus, nós, sabe, nos quebramos, sofremos, mas o Senhor, ele fala que aquele que começou a boa obra, ele quer terminar, ele há de terminar, ele tem todo o poder para terminar essa obra que ele começou em nossas vidas. Amém, amados? Então que nós possamos desejar, sabe, Senhor, eu quero ser, Senhor, transformado, Senhor. Sabe, amados, não deixe de sair daqui desta noite da mesma maneira que você entrou.
sabe? Peça perdão para o Senhor, sabe? Senhor, purifica o meu coração, sabe? Pede para o Senhor te colocar no fogo, que quer dizer, Senhor, que a tua unção esteja dentro de mim, sabe, Deus, e me purifica, Senhor, sabe, Senhor Deus, que o teu fogo, o fogo da tua unção queime o meu coração, Senhor, e eu desejo, Senhor, ter uma vida diferente, sabe, que eu tenha atitudes diferentes, assim como Paulo teve, assim como a vida de Paulo foi transformada, e de tantos outros homens foram transformadas. Antes eram homens de dura serviço, mas depois que foram ministrados, depois que eles se submeteram a Deus, submeteram as suas vidas a Deus, eles tiveram a sua vida transformada e mudada. Eles se foram transformados em vasos de honra, amados. Nós devemos desejar ser vasos de honra. Um vaso bonito todo mundo quer mostrar. Se tivermos um testemunho bom, Deus, Ele vai nos levar em lugares grandes. Ele vai levar eu e você a conquistar muitas coisas, porque Ele quer que as nossas vidas sejam para a honra e para a glória dEle, para que o nome dEle seja exaltado. Eu convido você a fechar os teus olhos, e para que você comece a orar e quebrantar o seu coração, e para você falar com Deus, se arrepender em primeiro passo, e falar: Senhor, me perdoa, Senhor, porque muitas vezes, Senhor Deus, eu não tive, Senhor, no centro da tua vontade. Senhor, muitas vezes, Senhor Deus, eu fui machucada, eu fui ferido. Senhor, muitas vezes, Senhor Deus, eu deixei, Senhor Deus, com que as amarguras, Senhor Deus, dessa vida, Senhor, as inseguranças, Deus, os traumas dessa vida, Senhor Deus, me fizessem, Senhor Deus, sair, ó Deus, da tua presença, Senhor. Senhor, nesta noite, Senhor, nós desejamos, Senhor, oh Pai, ser curados, Deus, nesta noite, Senhor, nós nos humilhamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, e nos colocamos, Senhor Deus, como barro em Tuas mãos, Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, vem curar, Deus, vem restaurar, Senhor. Senhor, muitas vezes, Senhor Deus, as circunstâncias dessa vida, Senhor, Pai, tem trago, Senhor, sofrimento e dor ao nosso coração, Senhor. Nesta noite, Senhor, sabemos que este lugar, Deus, é a casa do oleiro. O Senhor está presente aqui, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é o oleiro, Senhor. Vem, Senhor, nos moldar, Senhor. Vem nos transformar, Deus, nos curar, Senhor. Senhor, nos limpar, nos purificar através da Tua palavra, Senhor. Nós submetemos, Senhor Deus, a nossa vida a Ti, Senhor. Submetemos, Senhor Deus, o controle, Senhor, das nossas vidas a Ti, Senhor. Senhor, nos perdoa todas as vezes, Senhor Deus, que fomos orgulhosos, Senhor. Mas nessa noite nós queremos, Senhor, nos reconciliar contigo, Senhor. Nesta noite, Senhor, nós desejamos, Senhor Deus, ser perdoados por Ti. Nos perdoa, Deus. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por todas as vezes que pecamos, Deus. Por todas as vezes que endurecemos o nosso coração, Senhor. Por todas as vezes, Deus, que tivemos atitudes, ó Deus, que não agradaram a Ti, Deus, que foram contrárias à Tua palavra, Senhor, e nos afastamos da Tua presença, ó Deus, nos perdoa, Senhor. Meu irmão, é noite de arrependimento. Se arrependa nesta noite. Deixa o Espírito Santo te quebrantar e você possa ser como barro nas mãos do oleiro nesta noite. Oh Deus, Senhor, sabemos que o Senhor é fiel, ó Deus, e sabemos que o Senhor, ó Deus, nos escolheu, Senhor Deus, para ser vasos de honra, ó Deus. Senhor, sabemos que o Senhor nos escolheu, ó Deus, e Pai, nós queremos ser moldados, Deus, segundo, Pai, a Tua vontade, Senhor. Senhor, nos submetemos à Tua palavra, porque desejamos, Senhor, ser transformados, Deus. Sedentos estamos, Senhor Deus, da Tua presença, Senhor. Sedentos estamos, Senhor, para ser transformados, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos humilhamos, Senhor. Nos rendemos, Senhor, à Tua presença, Senhor, às Tuas mãos, ó Deus. Cura, Senhor, no mais profundo da nossa alma nesta noite, Senhor. Aquilo que, Pai, somente nós sabemos que nos traz dor, Deus. Cura, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Cura, Deus. Mesmo que nós não tenhamos feito nada, Senhor, para sofrer, Senhor, nos cura, Senhor. Cura, Senhor. Pai, nós desejamos, Senhor, a Tua cura, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a ser pessoas, Deus, melhores, Deus, pessoas, Deus, que agradam o Teu coração.
diferente, amados. Que possamos levantar e falar: Senhor, eu estou no centro da tua vontade. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu desejo cumprir, Senhor, a tua vontade. Se coloque de pé, amado. Se você deseja ser transformado, se você deseja ter uma atitude diferente, assim como Paulo teve a sua vida transformada, e que possamos declarar esse canto: Senhor, me ajuda, Senhor, a melhorar, Senhor. Sozinho jamais, Senhor, poderei conseguir, Senhor. Eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei e já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Senhor, aqui estamos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, no caminho da nossa vida, na trajetória da nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos manter, Senhor, no centro, Pai, da tua vontade, ó Deus. Nós desejamos, Senhor, dia após dia, ó Deus, ter intimidade contigo, Senhor. Senhor, nós desejamos, Senhor, dia após dia, Senhor, sermos pessoas melhores, Deus. Temos bom testemunho, Senhor, onde quer que nós estejamos, Senhor. Senhor, que cada um aqui de nós, Senhor, que estamos aqui nesta noite, Senhor, sejamos, Senhor Deus, vasos para a tua honra, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, ó Deus. Nós nos colocamos, Senhor, no centro da tua vontade, Senhor, e consagramos a nossa vida, Senhor. Declaramos, Senhor, o controle das nossas vidas, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. E o Senhor, ó Deus, nos molda como quiser, Senhor. Nos rendemos a ti, Senhor. Nos rendemos, Senhor, para sermos curados, Deus, transformados, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça, Senhor, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a vencer, Deus, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a sempre, sempre, sempre estar, Senhor, perto de ti, Senhor, e Pai, estar no centro da tua vontade, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de perdão, Deus, porque o Senhor é um Deus que opera de milagre, opera milagres, Deus, um Deus de cura, um Deus de restauração, Senhor. E assim, Deus, como um oleiro, Senhor, trabalha sobre o barro, Senhor, trabalha sobre as nossas vidas, ó Deus, trabalha em nós, Deus, e a nosso favor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós somos gratos a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor